E aí, seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui, a gente está num espaço diferente e eu queria deixar aqui os meus agradecimentos ao pessoal da IMA, ao Claudinei que está sentado ali na mesa, a Maria deu uma saída, talvez ela volte, talvez não, mas o mais importante é que você está aqui para aprender algo, o AlphaCast. O AlphaCast você aprende algo que vai realmente impactar a sua vida e não só te gerar obesidade cerebral, mas fazer com que você haja em direção àquilo que você realmente acredita para sua vida. Seja liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, seja prosperidade. Para você que não sabe, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o quê? É saber sem fazer. Sabedoria se torna a partir do momento que você aplica e você entende. E agora eu sei o porquê que eu faço o que eu faço. Entendeu? E já pra gente começar a gerar movimento aqui, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, no YouTube. Não sei de onde você tá me assistindo. Talvez você me assista do Instagram. Talvez você me assista do YouTube ou nas outras plataformas. Tanto do Instagram, tanto do YouTube. O Claudinei tá fazendo um gesto ali pra mim que eu não entendi nada que ele fez assim. Ele falou pra gente tomar cuidado com as batidas na mesa. Muito obrigado, Claudinei. Seja no Spotify, seja no Deezer, se inscreve pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? E já pra gente adiantar alguma coisa aqui que é muito importante da gente aprender é que, já que eu falei que o que gera sabedoria é fazer, ou seja, não é o que vai mudar a sua vida, não é o planejamento. Apesar de ser um passo muito importante, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é o fazejamento. Vamos usar essa linguagem aqui até pra você entender e já pra você começar a aplicar agora. Preciso que você pegue um papel e uma caneta. Por quê? Eu vou ilustrar com uma história aqui bem interessante. Semana passada, eu notei um certo gasto desnecessário em casa. Sempre quando a minha esposa fala que ela quer comer alguma coisa de diferente, a primeira dama, a doutora Gabriela, inclusive você está me assistindo, um beijo, primeira dama. Já que você está assistindo, sabe que eu estou falando de você. Sempre quando ela me pede algo, eu tenho o costume de comprar de forma desnecessária algo a mais. Ela me fala, amor, tô com vontade de comer melão. Aí eu vou lá e compro 2 melão, talvez. Só que eu percebi que isso não é a primeira, nem segunda, nem terceira. Sempre quando eu compro a mais, aquilo fica dentro da geladeira e aquilo estraga. É a mesma coisa que vai gerar em você em adquirir conhecimento demais e não colocar em prática, ou seja, não comer aquilo que é necessário. Então já pra gente colocar em prática aquilo que você aprende aqui ou aqui, já pega o papel e caneta, porque o que vai mudar a sua vida são as coisas que você aplica. E a gente vai falar aqui sobre um tema bem interessante que se chama propósito e preocupações. Esse propósito. Tem muita gente hoje em dia, eu já ouvi tanta balela hoje em dia falando sobre propósito que isso acaba confundindo algumas pessoas, inclusive você que está me assistindo. Talvez você não saiba o que é propósito. Mas quando você era criança, eu tenho certeza que alguém te machucou e aí você falou para essa pessoa, você fez de propósito. O que é propósito? É ser intencional em algo. Só que talvez você esteja usando a sua vida para um propósito no qual você não foi chamado. E eu vou te explicar. Ranulfo, qual que é a diferença de propósito e missão? A missão, ela tem um fim. O propósito, ele é eterno. Como assim, Ranulfo? Vou te explicar. Eu fui militar do exército durante 5 anos. E durante esses 5 anos eu adquiri muitos conhecimentos. E lá a gente usava uma linguagem padrão, que era o quê? Você tem que cumprir essa missão. Você tem que cumprir essa missão. Ou seja, a missão foi dada, foi cumprida, finalizou. É só isso que significa. Propósito é quando você age intencionalmente naquilo que você realmente acredita. Exemplo, finanças. A gente pode falar aqui sobre finanças. Existem pessoas que são intencionais, motivacionais e ocasionais. Ranulfo, qual que é a diferença desses 3? Eu não estou fazendo isso que você acabou de entender. São 3. Pessoas intencionais são aquelas que fazem pelo propósito. Elas entendem o porquê que elas estão fazendo o que elas fazem. Segunda situação, a pessoa ocasional. É aquela pessoa que é por ocasião. Exemplo, academia. Quem começa uma academia fala assim, agora eu vou pagar aqui 30 dias da academia. Quem nunca pagou uma academia durante 30 dias e acabou não indo metade? Tcharam! Eis aqui um cara na sua frente que era ocasional. E depois que ele entendeu isso, mudou totalmente o jogo. Por quê? Pessoas ocasionais você começa a fazer uma academia hoje. E aí você fala, eu vou fazer dieta de 30 dias. Só que daí o que acontece? Você fala, vou começar a academia e dieta, logo na segunda-feira. Só que daí chega a segunda-feira, o que acontece? Noite da pizzada. Noite da pizzada, aí você fala, quer saber esse negócio de dieta? Deixa pra amanhã. E aí pessoas ocasionais, elas vivem dizendo o quê? Deixa pra amanhã. É aquelas pessoas que têm o costume de viver a vida igual o profeta Zeca fala, deixa a vida me levar. Eu espero que você não esteja vivendo essa vida, meu amigo. Mas pessoas ocasionais, elas vivem por ocasião, elas sempre têm uma desculpa. Se eu fosse você, eu anotava. Quem é bom em desculpa, não precisa ser bom em mais nada. Esse é um código poderoso que mudou a minha vida. E são 3 tipos de pessoas. Eu falei da intencional que fazem pelo propósito, pessoas ocasionais que vivem por ocasião ou pessoas motivacionais. Tem muita gente que entende o termo motivação como algo errado. Só que a motivação ela é interessante para você começar algo na sua vida. Só que não é o que vai fazer você ter constância na sua vida. Faz sentido isso para você, Claudinei? Com certeza. Motivação é o quê? É o motivo para a ação. E aquilo serve muito de início para você começar. A gente está falando sobre propósitos e preocupações, e uma das coisas que eu já posso citar para você como indicação de leitura é esse livro aqui, ó.
Como evitar preocupações e começar a viver. Este livro pode modificar todo o curso da sua vida. Atitudes mentais que lhe trarão autoconfiança e felicidade. Pessoas que vivem pelo propósito são pessoas intencionais. Pessoas que vivem preocupadas são pessoas que vão ser ocasionais ou até mesmo motivacionais. A gente tá chegando agora no final do ano, né, Claudinei? E muitas pessoas pensam que o ano de 2023 vai ser totalmente diferente. É ou não é? Só que o que acontece? Se você realmente não agiu, não fez nada durante o ano de 2023, a virada do ano de 2022 para 2023 não vai acontecer nada de diferente. No máximo, você vai ter ali um fogo de palha no começo do ano, acreditando que a minha vida esse ano vai ser diferente. As minhas finanças vão ser outra. A minha empresa vai para o outro patamar. Mas ei, deixa eu te falar um negócio aqui. Você está sendo um ocasional ou motivacional? Muitas pessoas começam um ano muito bem. Só que daí elas não aguentam suportar aquele mesmo propósito que elas começaram a motivação no começo do ano. Não aguentam até os próximos 45 dias. Os 45 dias de o primeiro ano que começa, se você realmente não fez nada antes disso, não vai mudar nada depois. Tem muitas pessoas que falam assim pra mim, Ranulfo, eu realmente quero mudar de vida. Só que daí essa pessoa fala, olha, esse ano meu vai ser totalmente diferente. E aí existem duas fases no ano que as pessoas realmente querem mudar. Que é o quê? No começo e no meio do ano. Sabe por quê? Vou te contar. No começo do ano, porque as pessoas já pensam assim, é um ano diferente. É um ano que eu realmente vou fazer coisas diferentes. Aí você vai saltar 100 ondinhas, aí você vai colocar plantinha na sua carteira, e você vai fazer um monte de coisa que não vai mudar nada. Esse é o começo do ano. Por quê? O que muda são as suas atitudes. E depois, qual é o segundo período que as pessoas acham que vão mudar de vida? É no meio do ano. Porque elas percebem que já se passou 6 meses. E a motivação que você teve para começar lá no começo do ano não se manteve até o meio do ano. Aí a hora que você acorda, você pensa, já se passou 160 dias do começo do ano. E você não fez nada. A gente tá falando sobre preocupações aqui e propósito. Eu já falei que pessoas de propósito vivem intencionalmente a favor daquilo que elas acreditam. E a pergunta que eu te faço é, aquilo que você está vivendo hoje, você está sendo uma ocasião ou você está sendo intencional? Preocupações, o próprio nome já diz. Preocupações é uma pré-ocupação. Ocupação do quê, Ranulfo? Eu já posso te adiantar aqui que a pré-ocupação é da sua mente. Eu estava conversando com o Claudinei aqui agora de pouco e eu citei o exemplo do Augusto Cury. O Augusto Cury fala o quê? Que a pior prisão é a da mente. Da mente. Essa é a pior pré-ocupação. A maioria das coisas que acontecem na sua mente, talvez elas nem existam. Porque as pessoas vivem a sua vida no famoso e se? E se eu realmente decidir pedir demissão do meu emprego? E se eu realmente investir num novo relacionamento? E se realmente não der certo a minha vida daqui nos próximos 5 anos? Ou famosa crise dos 30. As pessoas chegam nos 30 anos e falam, meu Deus, o que eu construí até agora? E agora, o que vai ser da minha vida? E aí elas vivem travadas pelo medo de agir com a preocupação da mente no famoso e se. O Napoleão Hill fala no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, que existem 6 tipos de medo. Eu vou falar dos 2 aqui. O primeiro medo que existe é o medo da morte. Você vive uma vida tendo medo da morte. Olha que negócio que não faz sentido. Olha que besteira é isso, Claudinei. Aí as pessoas vivem a semana querendo a sexta. Aí as pessoas passam o mês querendo ali aproveitar pelo menos algum dia. Ou o famoso sextou. Que as pessoas acham que a sexta-feira vai ser maravilhosa. Na verdade, a sexta-feira é só uma sexta. Como qualquer outra, como a segunda, como a terça, como a quarta. Só que as pessoas vivem a sexta como o famoso sextou, como se fosse o último dia da vida dela. Só que daí chega o sábado, chega o domingo e começou a segunda de novo. E aí? Existe uma pesquisa de pessoas que falam que elas realmente decidem agir na vida a partir da segunda-feira. Só que na segunda-feira já é o segundo dia da semana. O primeiro dia é o domingo, que é, na verdade, quando você deveria parar pelo menos um tempo para planejar a sua semana. E na segunda-feira começar a agir. Aí você vive preocupado. Ranulfo, qual que é a diferença de uma pessoa preocupado para uma pessoa de antevisão? Eu já vou te falar. Uma pessoa visionária é aquela pessoa que consegue realmente ter uma visão de algo que talvez ninguém tenha imaginado. Já viu aquele tipo de pessoa que você fala, nossa, fulano de tal viaja na maionese? Ela é o quê? Uma pessoa visionária. Ela cria uma visão na qual só ela sabe. Qual que é a diferença da pessoa antevisão e da pessoa preocupada? A preocupada, ela só vive ocupada. No famoso e se. A maioria dos seus problemas que você tem, na verdade, eles não existem. De forma... como que eu posso dizer? Me ajuda aí, Claudinei, que fugiu a palavra. Expectativas, conjecturas. Isso, não é um fato. Ela é só uma imaginação. Você consegue entender? E são pessoas preocupadas. Qual que é a diferença de uma pessoa antevisão? Vou te explicar agora com um exemplo. Para quem já dirigiu moto vai entender muito bem o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que realmente está aprendendo a dirigir moto e você fica atrás de um carro,
A probabilidade desse carro parar do nada e você bater é muito grande. Essa é uma pessoa de visão, é uma pessoa que está ali ocasionalmente de moto dirigindo pela cidade. Só que se você é de São Paulo ou de Campinas, você já vai saber que aqui o trânsito é... Nossa, é uma benção, né, Claudinei? Sim. Pra gente não falar outra coisa. Oh. Só que daí o que acontece? Uma pessoa antevisão é o quê? É uma pessoa que consegue antever algo que pode vir lá na frente. Eu odeio assim, ó, com todas as minhas forças, Claudinei, de verdade, ficar atrás de caminhão em rodovia ou cidade. Eu perco a minha visão de tudo. Eu tô dirigindo o carro, minha esposa tá grávida agora, minha lindinha, primeira dama. E aí parece que o meu senso de segurança ficou muito maior. Parece que eu quero prever tudo que pode acontecer. Eu ando distanciado de carro, eu ando assim, mais ligeiro nos retrovisores. Eu odeio ficar atrás de caminhão porque isso atrapalha a minha visão. Uma pessoa que é antevisão, ela consegue prever o que pode acontecer. Ficou claro para você que está me assistindo? Ficou claro, Claudinei? Com certeza. Uma pessoa preocupada, ela vive fases da vida dela que ela vai realmente parar e pensar. Você provavelmente já passou por isso. De passar 2 ou 3 anos e você pensar assim, nossa, eu não fiz nada da minha vida nos últimos 2, 3 anos. Mas quer saber, até que as coisas estão indo bem. As coisas vão funcionar. Elas realmente... meu emprego não tá tão ruim, mas eu tô lá ganhando. A minha família não tá tão boa, mas eu realmente tô aqui com eles, tô perto, às vezes quando precisa de alguma coisa. Mas é isso, se eu te dizer que a prosperidade é diferente de riqueza, isso despertaria uma curiosidade em você? Isso é algo que você deveria investir tempo em saber. E eu vou te explicar agora qual que é a diferença de prosperidade e riqueza. Prosperidade, eu já ouvi tanta balela, mas eu posso te dizer que prosperidade não é ausência de ausência. A prosperidade, ela é crescimento. Quando você olha para a natureza, você vê as coisas fluírem naturalmente. No livro de Mateus, lá Jesus cita uma parábola muito massa, que ele fala assim: havia um semeador, e ele passou pelos espinhos, pela pedra, pela terra, com pedras rochosas, e ele passou por uma terra frutífera. E aí, usando esse exemplo, depois perguntaram: Jesus, o que você quis dizer com essa parábola das sementes? Aí ele disse: primeiro a semente caiu nas pedras, como não tinha tanta terra, morreu a semente. Segundo, ele quis dizer o quê? As pedras que caíram ali durante os espinhos, ou caíram nos espinhos, foram sufocadas, matou a semente. No terceiro, onde a terra não tinha tanta, ou seja, nas pedras rochosas, não tinha tanta terra ali, morreu a semente. Na onde que frutificou isso? Onde caiu na terra fértil. E aí uma coisa que eu posso te dizer, a sua mente é uma terra fértil. As coisas que você vê, eu venho dizendo isso há anos. As coisas que você vê influenciam na forma como você pensa, na forma como você fala e na forma como você age. O que você acha disso, Claudinei? Você está com toda razão. Faz total sentido. Aí a pessoa fala que vai mudar de vida assistindo... Nada contra, tá? Cada um cuida da sua vida, mas elas dizem que a vida delas vão mudar assistindo Big Brother, assistindo uma Fazenda. Claro, se você for uma pessoa intencional em assistir e olhar com uma visão de deixa eu ver o que eu consigo aprender aqui, aí as coisas realmente mudam. Porque a sua visão é de aprendizado e não de uma pessoa ocasional. Tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido pra você? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, pô. Tá no Spotify, tá no Instagram, se inscreve, você não caiu aqui à toa. Você pode ter certeza que esse tipo de conteúdo vai revolucionar a sua vida. E já que a gente começou aqui falando sobre uma fruta, o que é uma obesidade cerebral? Vamos começar do princípio. O que é obesidade? Obesidade é uma pessoa que consome muito alimento, né, Claudinei? Uma pessoa que é, assim, gordinha, vamos falar gorda, uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda, ela consome muitos alimentos. Isso é uma pessoa obesa. O que é uma pessoa obesa cerebral? É o quê? Uma pessoa que consome muitos tipos de conteúdo e não age. Aí é o fundo, daí é o fim da picada. Falar igual a gente tem o costume de falar aqui. Por quê? A pessoa vive consumindo conteúdos e mais não age. Ela realmente ali assiste podcast, inclusive você está assistindo aqui, faça uma lista com 10 coisas que você precisa começar a fazer e 10 coisas que você precisa deixar de fazer. Já começa por isso, senão a sua vida não vai mudar. Eu vou até falar mais perto aqui, sua vida não vai mudar. Ficou bom, Claudinei? Tá muito alto? Tá, ótimo, tá perfeito. Então o que acontece? As coisas que vão mudar a sua vida são as coisas que você faz. Por que muitas pessoas que realmente são de atitude se destacam muito mais do que aquelas pessoas que sabem? Você que é uma pessoa que é inteligente que está me assistindo, provavelmente sabe que o esforço antecede a sabedoria. Pessoas que realmente se esforçam demais, elas só se esforçam.
elas até querem. No livro Segredos da Mente Milionária, sabia que fala isso lá, ô Claudinei? Já leu esse livro? Já li. Já leu? No livro Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, ele fala 3 fases do querer. O eu quero, o eu decido e... Qual que é o terceiro, se eu não me engano? É o eu quero, eu quero, o eu preciso e eu decido. O eu quero fica só naquele tipo de pessoa que, eu quero mudar de vida. Eu quero, mas quem sabe um dia as coisas acontecem. Quem sabe um dia eu não ganho na Mega. Já pensou, Claudinei? O que você faria com R$1 milhão, Claudinei? Muita coisa. Muita coisa? Investiria nos seus cursos. Aí, ó, Claudinei já deu uma dica pra você. Pessoas que só querem, elas não mudam a vida. Segundo, aqueles tipos de pessoas que falam assim, sabe o que eu preciso, Ranulfo? Eu preciso de um mentor, eu preciso de uma consultoria, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de um coach. Só que ela só precisa. Só que quando que as coisas mudam? Quando a água bate na bunda, porque daí a pessoa é obrigada a tomar uma decisão. E talvez você que está assistindo isso aqui, ou ouvindo, eu não sei de qual plataforma você está me vendo ou ouvindo, mas as coisas que vão fazer a diferença na sua vida são as coisas que você decidir. Ranulfo, o que significa a palavra decisão? Decisão vem de decidir algo intencionalmente, ou seja, agindo pelo propósito. Se você é uma pessoa que me acompanha faz tempo, você já deve saber que eu falo bastante sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, inteligência social, porque são todos os tipos de inteligência. E eu quero estudar isso aqui não para saber, mas sim para aplicar. Esses dias um cliente meu numa mentoria, você acredita? Claudinei, ele chegou em mim e falou assim, Ranulfo, como que eu faço para me automotivar? Eu falei pra ele assim, cara, se você quer se automotivar, tá, o que é automotivação pra você? Ele, não, é só sentir aquele ânimo pra mim fazer. Eu falei, tá, mas se eu te disser essa resposta, vai ser pra você saber ou pra você fazer? Aí ele falou, Ranulfo, eu acho que eu já sei demais, então nem precisa responder. Aí eu falei, então pronto, você já sabe qual que é a resposta da sua dúvida. Muitas pessoas sabem muitas coisas hoje em dia, ainda mais na era da informação. A gente passou durante muito tempo sem ter conhecimento de nada. E agora a gente está tendo conhecimento de tudo. A pergunta que eu te faço é, isso que você está me ouvindo hoje, é para você saber ou para você fazer? Existem 2 estágios na vida de uma pessoa que realmente assim são significativamente muito importantes para mim. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são mais... Eu não vou falar velho, porque... Inclusive esse é um drive que eu quero instalar aqui para você que está me assistindo. A diferença de velho e de antigo. Normalmente, Claudinei, me diz uma coisa. Se eu digo que essa cadeira aqui tá velha, o que eu faço com ela? Jogo fora. Jogo fora. Agora se eu falo, existe uma antiguidade, o que passa na sua cabeça? Tem valor. Tem valor. Essa é a diferença de antigo e velho. E aí tem uma das coisas que eu amo fazer na minha vida é conversar com pessoas que são antigas. Por quê? Pessoas antigas carregam códigos que talvez você não saiba. Você não mudou de vida primeiro, porque você não sabe o que sabe. Segundo, você não anda com pessoas que realmente influenciam você, patrocinam você de forma positiva. Terceiro, você realmente não muda de vida porque você não adquire uma coisa chamada conhecimento. Conhecimento por conhecimento hoje em dia é commodity. Por quê? Você saber por saber não vai mudar a sua vida. A gente está falando aqui de propósito e preocupação. Ranulfo, você está falando de fruta, você está falando de pedra, você está falando de semente, mas é só para você entender uma coisa. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para prosperidade, ou seja, crescimento constante. Uma semente que é plantada hoje, ela não vai dar fruto amanhã e ela não vai crescer do dia para a noite. Eu gosto muito de um exemplo, Claudinei, de um bambu chinês. Já ouviu falar desse bambu chinês? Sim. Leva 5 anos para crescer, meu amigo. Você planta ele hoje. Dá um mês, você olha e vai falar, não é possível. Um mês só, né? Acho que deve estar crescendo. E aí o que acontece? Passa 1 ano, você fala, não é possível. Não está crescendo nada essa semente. Vou jogar fora. Só que daí o quê? Pessoas que querem mudar sua vida no período de 1 ano, talvez não mude muita coisa. Mas, até minha cadeira desceu aqui, ó. Essa cadeira tá querendo travar minha prosperidade. O crescimento, ele é o quê? São pessoas que olham e conseguem ter a antevisão de, opa, peraí, essa semente que eu plantei hoje, talvez ela cresça daqui 5 anos. E aí no primeiro ano não vai aparecer nada. Nada. No segundo ano, você vai olhar lá, 2 anos depois que você plantou a semente, você vai falar, caramba, não plantou nada e não cresceu nada. Terceiro ano, você vai olhar com a certeza, fala, não, 3 anos agora que eu plantei essa semente, aí você olha,
Nada. Aí no quarto ano, depois de 4 anos que você plantou a semente, você vai olhar lá e vai falar, não é possível. Agora eu tenho certeza que ela... Você vai olhar, nada. 5 anos se passou, imagina. 5 anos, o cursor da sua vida pode mudar em 5 anos. Se você plantar uma semente há 5 anos atrás. Os frutos que você colhe hoje são de coisas que você plantou no passado. Ranulfo, esse papo tá meio coach, aí eu posso te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você não governa, você é escravo daquilo. Se você odeia a palavra coach, é porque você realmente está precisando. E as pessoas que não precisam são as que falam que realmente isso não muda a vida delas. Quando na verdade, quando uma pessoa que ela fala, essas pessoas são choronas demais. Essas pessoas, eu não preciso de psicólogo. Na verdade são as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais precisam de aconselhamento, pessoas que mais precisam de conhecimento, as pessoas que falam assim, eu odeio abraço. Sabe aqueles velhos ranzinza, sabe, Claudinei? Aqueles velhos ranzinza que você vê que você fala, esse aí no... no fundo são as pessoas que mais precisam. E aí a gente tá falando sobre o bambu chinês, depois do 5º ano. Passa o quê? 1 semana e faz... Depois de 2 semanas... 3 semanas... 1 mês... O que acontece? Os 5 anos que foi plantado para baixo, depois do 5º ano, cresce muito rápido, de forma absurda, em menos de 1 ano, 5 metros para mais para cima. Ele chega a ficar 30 metros de altura. Já se imaginou? Pensou nisso? Olha que louco, né? Uma semente que você colhe hoje é uma semente que você plantou há 5 anos atrás. Olha que doideira. E aí a gente tá falando aqui sobre propósito. Seja intencional nas coisas que você faz na sua vida. A gente está começando aqui hoje falando sobre propósitos e preocupações. E a gente vai começar um ano totalmente diferente. Qual que é a preocupação que você precisa deixar de lado para realmente começar a prosperar? A prosperidade ela é crescimento. Talvez no primeiro ano não mude nada. No segundo também não. No terceiro também não. Persiste. Consistência, constância. 4º ano não mude nada. No 5º você começa a ver resultado. Não sei se você sabe, mas o número 7 na Bíblia ele tem uma simbologia muito grande. Não sei se você já percebeu, são 7 dias na semana. As camadas da gravidez da barriga de uma mulher são 7 camadas. Então o número 7 ele tem uma grande importância. E cada número simboliza uma coisa na sua vida. Faz o cálculo aí você que está aí agora. Vou te explicar. São 7 anos. Primeiro ano significa o quê? O ano de aprendizado. Nunca você vai mudar alguma coisa na sua vida no primeiro ano. Porém, você pode aprender muitas coisas. Segundo é o ano de trabalho. No primeiro ano você aprendeu, no segundo é o ano de trabalhar, ou seja, massivamente, mão na massa. Terceiro ano é o terceiro ano da aliança. É quando você realmente viu que no primeiro você aprendeu, no segundo você trabalhou para isso e no terceiro você vai fazer o quê? Fechar uma aliança. No 4º ano, se você persistir e passar pelo terceiro ano, vem o quê? O ano da oportunidade. Ranulfo, consegui ter constância durante 4 anos. Aí depois no 5º, o que acontece? Perseverança. Se eu fosse você, eu anotaria. Porque as coisas que fazem diferença na sua vida não é as coisas que você sabe, são as coisas que você aplica para qualquer coisa na sua empresa, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja realmente na sua empresa. Imagina daqui 7 anos você ser considerado um novo milionário. Não que isso seja um motivo de orgulho, mas eu entendo que dinheiro é o quê? É uma transferência de energia. Em épocas de crise, já fala lá em Provérbios, os fracos se revelam. Então, em uma crise, o que acontece? A troca de energia. Pessoas que têm medo mentalmente desfazem de coisas que são importantes. Ela acabou de comprar o imóvel e fala, vou ganhar 400 mil reais. Aí vem a televisão e fala, estamos em crise. Ela fala, crise, meu Deus, preciso vender. Aí quem tem dinheiro consegue transferir essa energia para quem está vendendo e passa por crise, ela vende o valor menor do que aquilo que vale. Então, qual que é a dica que eu te dou? Aproveite as crises, porque nas crises se formam oportunidades. 5º ano, ano da perseverança. É quando você realmente ali, tem muitas pessoas que desistem, mas não é o seu caso. Não é o seu caso que você está me assistindo. Porque no 5º ano, se você realmente persevera naquilo que você acredita, aí vem o 6º. O que é o 6º? É a exponencialidade. O que acontece no 6º ano, Ranulfo? É a dobra da dobra. É quando você realmente construiu durante 5 anos no 6º. Aquilo que valia 1, agora vale 2. E aí não é 2 mais 1, é 2 mais 4. Aí é a dobra da dobra e aquilo não tem fim. Depois, no 7º ano, aí vem o 7º ano do desfrute. Desfrute no hebraico significa descanso e tem muitas pessoas que confundem isso.
A gente tá falando sobre propósito e preocupação. E aí eu já te falei 2 tarefas aqui para você fazer. Primeira delas, vamos ver se você me lembra, Claudinei. Vamos ver se o Claudinei está atento aqui ao nosso podcast. Qual foi a primeira tarefa, Claudinei? Ixi, não vou lembrar agora. Enquanto o Claudinei pensa, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa de ser um cabeçudo, curte se isso aqui fez sentido pra você, pega esse conteúdo e compartilha, sabe aonde? Naquele grupo lá de família, onde todo mundo só fala porcariaiada. E só fala de cervejada e de carne e de final de semana. Manda naquele grupo também que só rola putaria lá também. Isso aí eu tenho certeza que são conteúdos que vai agregar na sua vida e na vida de pessoas que realmente vão te olhar daqui a algum tempo e falar assim, nossa, o que aconteceu com o Cicrano? Tá tão diferente, não conversa mais com a gente, se afastou. E aí, daqui a algum tempo eles vão olhar e vão falar assim, ah, caramba, bem que fulano de tal falava lá atrás. Lembra quando ele compartilhava aqueles conteúdos no WhatsApp? E a gente dava a mínima, dava risada lá. Hoje, tá se dando bem, tá com a família bonita, tá com um carrão bonito, tá com um corpão bonito pra mulherada que realmente acredita que vai mudar de vida. A primeira tarefa que eu passei pra você foi aqui, é você listar coisas que você precisa começar a fazer e as coisas que você precisa deixar de fazer. Essa foi a primeira tarefa. A segunda é realmente para você entender a diferença entre prosperidade e riqueza. Eu falei sobre prosperidade e riqueza. Prosperidade é crescer. Riqueza é o quê? Pessoas que têm bens materiais. Aonde que você vê isso aplicado no que a gente vive hoje, Ranulfo? Vou te explicar. Riqueza são pessoas que alcançaram aquilo que elas consideravam importante, porém todo o dinheiro do mundo não é capaz de te dar mais um dia de vida. Pessoas que realmente têm riqueza são pessoas que vivem com medo de perder o dinheiro que têm. Isso é riqueza. Pessoas que realmente construíram bens materiais, mas elas não conseguem desfrutar daquilo que têm. Elas acreditam que precisa continuar trabalhando, que precisa realmente ralando ali, ó, entrando às 8 da manhã e saindo 8, 9, 10 horas da noite, porque ela acredita que se ela parar de trabalhar, as coisas morrem. Isso não tem problema, só que tem que ter uma data definida para isso acabar, para que aconteça o desfrute. E se fosse para te dar uma sugestão desfrute todos os dias da sua vida, aproveite aquilo que você tem. A prosperidade é crescimento, riqueza é você adquirir bens materiais, porém viver com medo. Ranulfo, qual que é melhor na sua visão? É prosperidade ou riqueza? A pessoa que é próspera, ela vive crescendo todos os dias. A pessoa que é rica, ela realmente constrói e alcança um certo patamar e talvez trave na vida. Ela não consegue passar daquilo, vive uma pré-ocupação da vida dela e ela não consegue evoluir vivendo com medo. A gente falou aqui sobre medo, né? Eu até esqueci de terminar aqui, né, Claudinei? Exato. Primeiro medo vem o medo de morrer. Qual que é o segundo medo? Falar em público. Destrava logo esse negócio, moço. Você acredita que isso é importante demais pra realmente não compartilhar aquilo que tem dentro de você? Uma das coisas que eu falo pros meus mentorados é compartilha aquilo que você sabe. Porque quem ensina, aprende 2 vezes. Ó que doideira. Tava aqui conversando com o Claudinei, agora ele me ensinou aqui qual que é a origem do nome Ranulfo, que existiu o primeiro, o segundo, o terceiro Ranulfo, né, Claudinei? Ó que doideira, né? Claudinei, desse nosso bate-papo aqui, que eu não sei o que acontece, a gente entra num túnel do tempo e a hora voa. Qual que foi o principal aprendizado pra você, Claudinei? A diferença entre prosperidade e riqueza É mesmo? importante, é claro. Uou! As pessoas confundem muito o incremento de patrimônio com prosperidade. Exato. Uma vez eu ouvi um cara falando um negócio que foi muito interessante. Ele falou assim, que dinheiro compra colchão, mas não compra sono. Dinheiro compra casa, mas não compra um lar. Ó que doideira isso. E é verdade. Pra você que realmente decide mudar a sua vida no ano de 2023 entenda que a sua vida é um barco. Quais são as pessoas que tem que caminhar com você e quais são as pessoas que você tem que deixar de caminhar. Imagina comigo que você tá numa correnteza, batendo uns remos, e aqui com toda a força, com toda a velocidade. Só que daí o que acontece? Lá atrás no seu barco tem gente assim, ó. Ih, tá fazendo força demais, isso aí não vai dar em nada. Ou tem até gente falando assim, ó. Não, vamos lá, eu acredito em você, Ranulfo. Vai lá, vai pra cima. Só que tá aqui, ó, dentro do seu barco aqui, ó. Ou tem até gente que tá dormindo, nem sabe o que tá acontecendo. Ou melhor, na sua vida, tem gente que tá dentro do seu barco fazendo furo com uma furadeira.
E aí você não sabe por que você consegue caminhar pra frente. Você fala, não, eu sou esforçado, eu quero mudar de vida. Só que daí não acontece, por quê? Porque tem pessoas dentro do seu barco que você precisa deixar. E fica tranquilo, é só por um tempo. As maiorias das coisas que eu vivo hoje são de coisas que eu realmente falava no passado, só que ninguém acreditava. E aí hoje muitas pessoas chegam em mim e falam, Ranulfo, como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu aquilo? Ó, um exemplo muito simples, Claudinei, vou te contar uma coisa aqui bem na minha vida aqui que eu bem dificilmente falo sobre isso, mas eu fui militar, né, durante 5 anos do exército. Aí eu saí do exército e entrei numa empresa de segurança. Nessa empresa de segurança, o que que acontecia? A gente trabalhava num condomínio e, pô, condomínio é aquelas casonas da mais linda até a mais belíssima. Aquelas casas de milhões. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí, como de costume, quando você começa a trabalhar num lugar, você começa a fazer amizade com as pessoas, né? E aí, eu comecei a fazer amizade com as pessoas que moravam nesse bolsão, nesse lugar onde eu trabalhava. E aí eles falavam sobre finanças, falavam sobre empreendedorismo, falavam sobre inteligência emocional. E aí eu comecei a observar e falei, bom, sabe aquele momento de reflexão? Eu trabalhava de noite, né? Começava às 18, acabava às 6 horas da manhã. Aí no período de 3, 4 horas da madrugada ali, eu lembro muito bem desse dia assim, ó. Eu comecei a pensar comigo, cara, se esses caras que moram aqui falam sobre isso, por que eu não tô aprendendo? Tem alguma coisa de errada comigo. Aí, beleza. Eu voltava pra onde os caras estavam, né? Pra me enturmar com eles lá, com o pessoal do meu trabalho, né? E aí, o que acontecia? Pra eles, tudo tava ruim. Era trabalho ruim, era salário ruim, era esposa feia, casa feia, caixa... Era tudo feio. Era uma desgrameira. Só que daí, o que acontecia? Eu parei na minha cabeça e eu falei assim, bom, esses caras que moram aqui falam sobre esses tipos de assunto, eu vou estudar. Esses caras que trabalham aqui não estão interessados em mudar de vida e só reclamam. Então, peraí, eu tenho que tomar uma decisão. E aí, essa decisão que eu tomei foi o quê? Começar a estudar sobre esses assuntos. Eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi do Thiago Brunet. Conhece? Já ouvi falar. Thiago Brunet, ele é um cara assim, ó, que foi um divisor de águas na minha vida. De verdade. E aí, por que você tem que começar a estudar conteúdos diferentes, se aproximar desses tipos de pessoas, investir em conhecimento? Porque elas vão mudar a rota da sua vida. E aí eu lembro do primeiro livro que eu li, que ele falou assim que as decisões que você toma hoje são coisas que podem mudar o cursor da sua vida daqui 5 anos. Aí eu pensei comigo, vou começar a estudar esse negócio. Aí li esse livro, aí depois eu comecei a assistir podcast. E no YouTube hoje em dia você encontra um monte de conteúdo, um monte, mas assim, de forma deliberada. E aí o que aconteceu? Chegou uma certa hora que eu falei, opa, chegou a hora de eu meteu o pé. Foi o dia, assim, marcante na minha vida, porque o dia que eu pedi demissão, o meu patrão e a minha patroa chegaram pra mim e falaram, como você tomou essa decisão? E aí, ó que louco, na mesma semana que eu pedi demissão, teve um cara, olha que louco isso, eu tô falando aqui agora, tá vindo na minha mente. Teve um cara nessa mesma semana que ele chegou assim em mim e falou, você não conversa mais com a gente, é que agora você tá virando um arrogante, agora você tá mudado, por que você não conversa mais com a gente? É um problema comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pô, só meti pergunta, mas por que, com o que você tá bolado? Ele, não, porque você não conversa mais. Eu falei, tá, mas o que tem de interessante no meio da onde vocês conversam pra me tirar disso que eu tenho, que eu tô estudando? Aí foi a hora que ele parou assim e ficou, a gente fala sobre carro, a gente fala sobre moto, mas que é uma das coisas que é discutida hoje em dia, né? As pessoas entram em rodinhas para discutir sobre coisas que não levam a nada. É as famosas bolhas, né? Pessoas entram em bolhas para se sentir enturmada. Só que daí eu já te digo uma coisa, é o que? Todo ser humano carrega um negócio chamado necessidade de aprovação. Isso é do ser humano, sabe por quê? Porque tem um livro Homo Sapiens que fala que as pessoas precisavam se sentir aprovadas pelas outras para fazer parte de um bando. Se você não fizesse parte desse bando, você se sentiria excluído e vulnerável para outros animais. Então a sociedade, ou seja, isso foi se desenvolvendo. Por isso que a gente quer ter a necessidade de pessoas que a gente convive próximo. Ou seja, família, amigos. Só que quando você realmente decide mudar a sua vida, as primeiras pessoas que vão te julgar são quem? Parentes e amigos. Parentes e amigos. Olha que louco, não faz sentido isso. Por isso que eu te digo que você tem que acostumar a andar com pessoas diferentes, porque essas pessoas vão abrir a sua visão, vão te dar caminho, vão te dar destino e principalmente mudar uma coisa que vai realmente fazer a diferença na sua vida, que é a sua mentalidade. Deixa de ser um escravo da sua mente. Eu e o Claudinei, a gente estava conversando aqui e nesses poucos minutos a gente falou sobre a escravidão. É engraçado como as pessoas hoje em dia, elas realmente querem se tornar escravos, às vezes de um salário, às vezes de um emprego, de um celular, de uma rede social.
E aí eu vou te deixar aqui, eu não vou perguntar pro Claudinei não, porque isso eu já faço com várias pessoas. Tempo pra você é o quê? Responde aí. Tempo é? Se você respondeu dinheiro, aí a pergunta que eu te faço é, e você que tem filho? E eles que não têm dinheiro? Como que faz? Existem pessoas que já chegaram em mim e falaram assim, Ranulfo, eu senti muito no meu coração quando a minha filha chegou pra mim e falou assim, papai, quanto que custa a sua hora? Aí o pai chegar e perguntar, mas por que você tá me perguntando isso? Não, porque eu queria 1 hora sua pra me brincar com você. Se tempo é dinheiro e os seus filhos que não têm dinheiro pra te pagar, como que fica? Ah, essa pergunta dói, hein? Mas ó, fica em paz, vai dar tudo certo. Eu espero que você não seja uma pessoa ocasional e nem motivacional, porque isso... Ah, o que eu posso te dizer? 1 hora vai dar certo, quem sabe? Só que se você for uma pessoa intencional, já coloca aqui nos comentários, eu vou mudar a minha vida. A mudança, ela começa aqui, ó. O seu exterior é reflexo de coisas que acontecem no seu interior. Tá bom? Eu até gaguejei aqui pra falar, por quê? Porque você vai entender que nem sempre de começo vai dar certo. E aí o primeiro movimento, quando você toma uma atitude, não é pra cima. É o quê? Pra baixo. Por quê? Primeiro vai dar errado. Uma vez assisti um filme, Claudinei, eu achei muito engraçado. O cara chegou assim, pro construtor engenheiro e falou assim, ué, mas essa casa tá feia. Olha isso, destruiu o telhado, destruiu a parede. Aí o construtor engenheiro falou assim, mas antes de ficar linda, ela vai ter que ficar feia. Aí eu entendi, eu falei, as coisas nem sempre vão dar certo logo de primeira na sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer, se não for hoje, vai ser quando? Se não for agora, vai ser daqui quanto tempo? Se não for por você, vai ser por quem? Talvez você esteja igual essa garrafa aqui, ó, que acabou de cair na mesa. Você tá tentando mudar, tá tentando ficar de pé, aí vem alguém e faz o que em você? Eu nem sei se tá dando diferença no microfone, tá dando diferença? Mas ó, isso aqui é pra você acordar, vou bater aqui, ó. Acorda, você tem que ficar de pé, meu amigo. E aí pra você ficar de pé, você tem que andar com pessoas que te patrocinam. Tira esse monte de gente do seu barco. Começa a andar com pessoas que realmente pensam diferente. E isso aí pode ter certeza que vai fazer diferença na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua família, na sua empresa. Seja você quem for, isso vai fazer a diferença. Tá bom? Esse é um recado que eu deixo pra você aqui. E me diz uma coisa, Claudinei. Você que tá acompanhando aqui dos bastidores, pô, eu gostei demais do Claudinei. Pensa num negão bonito. Pensa num cara estiloso que fala calmo, tranquilo. Me diz uma coisa, por que valeu a pena pra você, Claudinei? Tá esse tempo aqui, gravando esse podcast, ouvindo esses assuntos que, prosperidade e riqueza fez diferença? A diferença que você fez ao compartilhar esse conteúdo, ou seja, você pode investir em conhecimento em qualquer lugar da sua vida. É só você não deixar o cavalo passar em frente de você. Pronto. Falou tudo. Você acredita que dá pra aprender até com Satanás, Claudinei? Tem gente que fala, Deus me livre, tá amarrado. Com certeza. O diabo, o que acontece? Ele já sabe o destino dele. E ele tá todo dia investindo na sua vida. Pra o quê? Pra você procrastinar, pra você ter preguiça, pra você desistir, pra usar pessoas pra te levar pro caminho errado. Agora você, que pode ter a salvação, tá caminhando pra um lugar que às vezes você nem sabe pra onde você tá indo. Aprende com as coisas. Tem muita gente que julga muitas pessoas, sendo que, na verdade, uma coisa que mudaria, isso aqui eu vou te ensinar, vou falar bem perto aqui pra você, pra ninguém ouvir, tá bom? Uma coisa que pode mudar a sua vida é aprenda com as situações. Uma vez eu tava um pouco conturbado na minha vida. E aí eu encontrei um cara que realmente era uma inspiração pra mim. E aí eu cheguei pra ele, falei, abri meu coração pra ele, né? Até porque ele é um cara reconhecido e tal naquilo que eu quero fazer. Eu cheguei pra ele e falei assim, como que você conseguiu mudar sua vida, cara? Porque minha vida ela anda um pouco conturbada, as coisas não estão indo certo e tal. Ele falou, parabéns. A primeira coisa que você vai saber quando você tomar essa decisão é que você vai se... Vou tampar aqui pra você não ver. Essa é a primeira decisão. Segunda coisa, ninguém vai te apoiar, então é você por você. Beleza, passou essa decisão e aí passou esse dia, eu entendi. Aí depois outro dia caminhando no shopping lá de onde eu tava e ele tava lá trabalhando no computador e tal, né? E aí eu fui cumprimentar ele. E aí, só que nesse dia quando eu fui cumprimentar ele, eu falei, e aí, quase que eu falei o nome dele aqui. E aí, fulano de tal, tudo bem com você? Ele, tudo bem, eu tô ocupado aqui. E virou e continuou trabalhando. Eu olhei aquilo, eu pensei, putz, eu tava a fim de conversar com ele, hein? Mas o que esse cara tá querendo que eu aprenda? Aí nesse dia eu entendi que nem sempre você vai estar disposto a estar de pé, tem hora que você vai cair. Só que daí, se você aprende, já viu aquela brincadeira lá, Sidney? Claudinei? O pessoal brinca de jogar garrafinha assim que ela cai de pé? Vai ter hora que você vai ter que aprender a fazer isso, você vai ter que levantar sozinho, você vai ter que se esforçar, vai ter que fazer por você.
vai ter que fazer às vezes pela sua família, vai ter que fazer às vezes pela sua empresa, pelos seus funcionários. Batalha por isso, porque a prosperidade ela vale a pena. E eu dedico isso pra sua vida. E já profetizo também que você alcance a prosperidade. Tá bom? O acesso é livre, porém ele não é... a prosperidade ela não é de forma, como que eu posso dizer assim? Ela não é pra todos. Porque pra alcançar a prosperidade você tem que deixar de ser qualquer um. Não tem como. Você tem que deixar de ser qualquer um. Você realmente tem que tomar decisões na sua vida difíceis. Tem que realmente parar, refletir, contemplar. Salomão uma vez lá em Provérbios falou o quê? Que a contemplação muda a visão. Ranulfo, não está escrito. Leia Provérbios, você vai entender. E aí eu vou te explicar uma cena. Salomão, ele foi um dos homens mais ricos que passou pela terra. E aí ele entendeu que a contemplação altera a sua visão. Como assim? Ele começou a contemplar algumas coisas. E ele falou do rio. O rio flui e ele vai para onde quiser. Quando isso se torna uma barreira, aquilo ali estoura de alguma forma. E aí ele olhou para as formigas e ele falou, as formigas não tem chefe, não tem patrão. Por isso que ele fala, aprenda com as formigas, ó preguiçoso, que não tem patrão, não tem chefe e tá sempre trabalhando. Então, eu dedico para você esse podcast, que a gente se encontra em algum lugar. Claudinei, foi bom demais esse podcast, eu curti demais. Você curtiu, Claudinei? Excelente. Que nota que você daria de 0 a 10 assim? 10. Então, ó, pro Claudinei participar aqui com a gente, faz o seguinte, deixa seu curtir, se inscreve aí e coloca nos comentários. Participa, Claudinei. Fechou? Forte abraço, é isso aí, gente. Vamos pra cima. Pode encerrar, Claudinei.